Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar a nossa tela de listagem de fundos imobiliários agora. Então, recapitulando, na aula passada a gente criou a tela, criou o aggregate, populou a tabela, depois criou aquelas variáveis de Start Index e Max Record que é utilizado no aggregate e também no pagination, colocou a paginação nas telas e já deixou ela quase toda funcional, a parte de consulta quase toda funcional, né? Na aula de hoje a gente vai botar alguns rótulos que estão faltando, fazer a parte de pesquisa e criar o botão para chamar a tela de detalhe e criar essa tela, talvez concluir. Bora lá então. A parte da tabela já ficou pronta, né? Olha, está quase toda pronta. Tem uma partezinha aqui que não ficou ainda. Essa parte de ordenar aqui, mas isso aqui eu acho que eu vou deixar por último. Vou fazer agora logo isso aqui. Então vamos comparar como é que está aqui a nossa tela com a outra. O Start Index, Max Record, função, OnePaginate. Aqui a gente observa que tem mais coisas. Tem o OnSort, OnSearch. Existe mais duas variáveis aqui. Então vou fazer o que? Vou fazer o sort, o ordenar a tabela. Esse aqui vai ser um processo mais automático. Quando eu vou falar só sobre tabela, aí eu vou tentar detalhar isso aqui para você. Ó. É um pouquinho mais complexo, né? Não é nada de outro mundo não, mas o OutSystem até isso ele faz automático para a gente aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Selecionar aqui a tabela. Outra coisinha aqui, tá, pessoal? Tem esses botõezinhos aqui, ó. Se você não quiser que fique mostrando essas linhas repetidas aqui, ó, você clica que ele mostra só uma. Dá mais espaço na tela para a gente trabalhar, tá? Fica a critério de vocês aí. E isso aqui é só em tempo de desenvolvimento, né? Então selecionei a tabela. Eu tenho um evento aqui, ó, OnSort. O evento qual é? O que ele faz, né? É isso aqui, quando você clicar na tabela aqui, ó, vou pegar esse aqui que é o original, ó, ele vai ordenar pra gente aqui, ó. Ordenar por CNPJ, tudo pronto, patrimônio líquido, ou crescente ou decrescente. Então, a forma automática dele aqui, selecionou a tabela, OnSort, aí você pode criar uma nova client action e você fazer ele manualmente, ou ele já tem essa ajuda aqui, ó, New OnSort Client Action, ou seja, criou aqui o OnSort pra gente, ele criou uns filtros, criou essa variável aqui, ó, Table Sort, que é uma de texto, criou um filtro, ele modificou aqui, olha, OnSort, ele criou aqui pra gente aqui uma variável de entrada na nossa query para fazer a ordenação e criou também aqui um valor para a gente testar, né? Então ele alterou, só naquela funçãozinha ele alterou isso aqui, o nosso aggregate, e criou aquele método ali. Agora sim a gente já consegue ordenar, mas eu não vou publicar agora não. Vamos lá na tela aqui, vamos fazer isso aqui que é fácil, ó. Vou botar um título aqui e vou trabalhar nisso aqui também antes da gente publicar de novo. Vamos lá, aqui o título é só um widget desse aqui de text. Então observa que a tela já tem um template, né? A gente está usando um template pronto do OutSystem. Quando eu crio uma tela nova, ele pega o template lá, padrão deles lá, que o OutSystem já construiu. A gente pode alterar também esse template, tá? Eu estou usando esse aqui. A gente sempre tem um template que está sendo utilizado. E nesse template ele já tem um estilo aplicado a isso aqui, né? Está esperando um título aqui e ele já vai mudar o tamanho da fonte para gente. É só digitar o que eu quero. Beleza? Então, uma parte está pronta. Vamos olhar o que tem na outra aqui, ó. Vamos aqui no widget tree para olhar, ó. É esse placeholder aqui, ó, action. Tem um container
com esse input aqui, que é um tipo especial de input, um interaction, que ele já tem algumas coisas prontas ali. E esse botão, que vai ser o botão para a gente incluir outra tela. Para a gente incluir, desculpa, outra tela não, para a gente chamar a tela que vai incluir fundos imobiliários ou alterar, né? Aqui em Action, eu vou colocar um container e um botão. Vou colocar esse botão logo. Beleza. Nesse container eu tenho um search. É esse widget aqui, ó. Na verdade, ele é um input já customizado para a gente fazer as pesquisas. Esse container aqui, ele tem tamanho 4 colunas. Então, normalmente os containers são de 12 colunas, a gente ajusta ele para o tamanho que a gente quiser. Então, nesse input aqui, prompt, ele está pedindo para eu digitar alguma coisa, para deixar uma mensagem pronta ali, né? A mensagem vai ser essa mesma que tem aqui no search. Não, não é ali. Cliquei no lugar errado. Beleza. E ele está me pedindo uma variável, né? Lembra que input precisa de uma variável. Eu vou colocar o mesmo nome da variável lá do original lá. Poderia ser qualquer uma, repetindo que ele vai sempre usar aquela variável lá. Vou manter essa aqui, ó. Search keyword new variable. O nome dela aqui é uma variável texto e eu vou atribuir a este aqui. Poderia ter feito de outra forma também, tá, pessoal? O que ele está fazendo aqui? Está com um erro aqui. Ele está pedindo uma variável. Essa variável que não existe. Ele está me pedindo uma variável aqui, né? Eu, em vez de criar uma variável e atribuir, eu já posso fazer as duas coisas de uma vez só. Aqui, ó, new local variable. Pronto, ele já criou a variável para mim ali. Não sei porque ele entendeu que é decimal. Isso aqui não tem nada a ver com decimal. Epa, peraí que eu fiz errado. Aqui eu posso fazer dessa forma, new local variable. Ele entendeu que é decimal, não sei porquê, mas não é, tá? Então nem sempre funciona. É uma variável texto que eu preciso e eu vou dar esse nome aqui, que é o nome padrão lá do que o OutSystems cria. Beleza? Aqui o que ele quer nesse botão aqui? Add fundo. Vou botar um nome para esse botão aqui. E ele está reclamando de quê, né? Todo botão precisa de uma ação do on-click dele, né? Aqui, o que acontece? Quando eu clico nesse botão, ele chama outra tela. Essa tela não existe ainda. Eu não vou nem criar, não. Eu vou criar aqui uma client action qualquer, só para ele parar de reclamar, para a gente ver como é que fica. Depois eu vou voltar isso aqui para alterar. Beleza, já tomou forma aqui, ó. Navegação a gente já tinha feito. Esse botão aqui está sem função aqui. E a parte de pesquisar também está sem função. A gente vai criar isso agora. Ou seja, eu fiz a tela, mas vamos fazer ela funcionar. O que acontece quando eu digito aqui, ó? Ele, por padrão, ele só fez pesquisa pelo ticker. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, XP, ele vai trazer XPML. Está procurando aqui na coluna ticker. HG, ó, trouxe vários fundos que começam com HG. Beleza? Se eu digitar CSHG, ele não tem nada, ó. Deu aquela mensagem lá
no items to show. Então a gente vai fazer isso aqui agora, o search. E a gente vai melhorar ele também. Eu vou pedir para ele buscar por nome também. Então aqui, ó, ele tem aqui, ó, um método aqui onSearch, que está vinculado aqui. Isso aqui ele existe também esse evento aqui, onChange. No evento onChange desse input, a gente vai direcionar para esse onSearch, ou seja, na medida que eu for digitando, ou seja, que o conteúdo daqui for alterado, ele vai executar esse método aqui, que é um método que não é muito. A gente vai ter que alterar, basicamente, a gente vai ter que alterar isso aqui, ó, né? Passar um filtro para cá. Nosso aqui ainda não tem filtro. Aliás, desculpa, o nosso, estou na tela errada. O nosso aqui ainda não tem filtro, eu vou ter que criar um filtro nesse mesmo mod aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Selecionei esse input e o client action. Com esse nome grandão ali eu vou botar Então o que ele fez lá? Ele pegou aqui, jogou o start index para 0, ou seja, ele quer começar a fazer a busca no início da... Quer fazer a busca no início do aggregate. E dá um atualizar. Isso aqui ele faz, o OutSystem faz dessa maneira aqui, mas o formato aqui não importa em nada, a gente pode continuar assim. E vou dar um refresh aqui. Tanto faz, tá? Fazer assim, daquele jeito lá. Problema nenhum. Agora eu tenho que alterar isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá o que ele fez. O filtro que ele colocou foi o seguinte, ó. Quando a variável keyword tiver vazia ou seja, keyword vazia ou fundo ticker e faz um like aqui com a palavra que a gente digitar. Ou seja, se tiver vazio ele vai pesquisar aqui também. E se tiver alguma coisa que coincida aqui com o ticker. Então vamos aqui incluir nosso filtro. Adicionar filtro. Ou ticker like agora a gente testa. Vamos testar. HG, ó, trouxe todos os fundos HG, ó. MX, trouxe MXRF11. Então, isso aqui ficou pronto, a gente vai melhorar já já. Tá faltando uma coisinha aqui, tá vendo? Quando eu clico, o padrão, ó, quando ele mesmo cria a tela, ó, o que ele faz? Ele deixa um link aqui para quando a gente clicar aqui, ele já vai para a tela nova. Só que essa tela nem existe ainda, né? Então eu vou deixar aquilo ali por último. Então aqui parece que já está pronto, mas a gente vai conferir isso ainda. Bom, então pessoal, agora a gente vai criar a segunda tela. É uma tela chamada... Isso aqui é um padrão do OutSystem também, essa nomenclatura. Estou trabalhando com Mesh Detalhe aqui, então ele cria a tela principal chamada fundos, outra chamada fundos detalhe. Eu não vou incluir essa tela no menu, porque só vai ter acesso nessa tela através do link para editar ou então do botão para incluir um fundo novo. Ó. Vamos olhar aqui, ó. O que ele tem de diferente aqui essa tela? Ele tem um parâmetro de entrada que é o ID do fundo que a gente vai alterar
quando for o caso de alteração, tem uma consulta por esse ID, né? Quando for uma inclusão, isso aqui vai estar nulo. Então isso aqui não vai, essa função aqui, esse aggregate aqui vai vir vazio, né? Ou se eu passar um ID, ele vai lá, vai pesquisar o ID desse fundo e vai trazer ele aqui para a gente poder alterar, né? E a tela de salvar, que a gente vai dar, enfim, vai ser uma das coisas finais, né? Qual é o parâmetro disso aqui, ó? É fundo identifier. Fundo identifier é o ID do fundo, na verdade, né? Esse camarada aqui, ó, que lá na tabela fica definido como long integer, mas é o OutSystems traz ele aqui como o identificador daquela tabela, daquela entidade, né? Então vamos aqui, ó, criar um parâmetro de entrada. Fundo ID, ele identificou que é uma entidade, mas não é isso que eu quero um identifier. Tem que tomar cuidado com isso aí. Fundo identifier. Beleza. Vou criar um aggregate aqui, ó, fetch data from database. E eu posso buscar isso aqui também, arrastar e jogar para cá. Só que a diferença pro que está na outra tela é que na tela de fundos, que é uma listagem, realmente eu estou trazendo todos. Aqui não, aqui eu quero trazer só o que coincidir com esse ID aqui. Então já coloco de cara um filtro aqui. Igual a isso aqui. E ele já trouxe esse aqui porque ele já cria um valor para a gente testar aqui, já atribui como ele vê que esse aggregate depende de uma variável, então para ele testar, ele já pega essa variável aqui e já cria um valor de teste aqui, ó. Posso colocar 10 aqui, ele vai tentar trazer alguém aqui, ó. HGBS. BRCR. Beleza, criei isso aqui. Vamos para a tela. Se eu quiser, só com isso aqui eu já consigo concluir a outra tela. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Isso aqui, esse botão aqui, ele, quando eu clico aqui, ele tem que chamar essa tela que eu acabei de criar aqui, ó. Então, em vez dessa Client Action aqui, ó, eu vou direcionar ele para aquela tela aqui, ó, fundos detail. E ele pede um ID. Qual o ID que eu quero nesse momento? Nenhum. Quando eu clico nesse botão aqui, eu quero que o ID seja nulo. Então tem aqui, ó, Null Identifier. Beleza? Não vou passar nada aqui. Ele já vai chamar. E aqui o que eu faço? Ó, botão direito aqui em cima dessa expression. Link to. Ele vai linkar com aquela página. Mainfo, fundos detail. E vai passar. Tem que passar também o fundo ID. Aí sim eu quero o ID do fundo que estiver sendo clicado, que é esse camarada aqui, ó. GetFundos.list current fundo ID. Vamos dar uma publicada. Eu até vou conseguir testar isso aqui, só ele não vai mostrar nada na outra tela, porque a outra tela está vazia ainda, né? Mas aqui, ó, já transformou em link. Se eu clicar aqui, ó, ele vai levou para outra página aqui, ó, fundos detail, fundo parâmetro 2. Só não tem nada para exibir, né? Esse aqui também, ó, foi para outra fundo parâmetro 0, que é o fundo vai ser uma inclusão. Então, pessoal, eu vou encerrar essa aula de hoje agora. A gente já concluiu a tela de listagem todinha e já fez a navegação para a tela de detalhe, né? A gente já criou a tela de detalhe, ela só está vazia ainda, a gente tem que configurar ela toda, né? Mas enfim, a tela já existe, a gente já passa o parâmetro e já faz a consulta, só não está exibindo. Na próxima aula, que vai ser a última, a gente fecha essa tela todinha e arremata todo o projeto.